A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à 12ª aula da Escola Dominical na classe dos adultos com o tema Sendo a Igreja do Deus Vivo. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer semanalmente recebê-los por aqui, para juntos prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Por isso, pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e não se esqueça de se inscrever no canal. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Na descrição dos vídeos você encontra link para grupos no WhatsApp. Por classes, temos grupos de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Você encontra também todas as minhas redes sociais. Você encontra também o primeiro link para o treinamento Transforme Suas Aulas. Esse treinamento é um investimento que você faz em você como um sinal de que você acredita no seu chamado e no seu ministério. Nesse treinamento, para você assistir aí na sua casa, quantas vezes você quiser, você vai aprender a preparar uma aula, a planejar uma aula, que é encaixar a aula dentro do tempo que você tem. E você vai aprender algo muito importante, que é diversificar a sua aula. Tem professor que a aula dele é uma monoaula, ele sempre ensina do mesmo jeito e na maioria das vezes só ele que fala. Acontece que alunos aprendem de formas diversas, uns aprendem ouvindo, outros repetindo, outros discutindo, outros fazendo anotações. Quando você gera esse tipo de interatividade na aula, além da aula ficar mais dinâmica, mais gostosa de participar, e da aula ficar mais participativa também, para o aluno, para você também, porque você sai da monotonia. Então adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas, é o primeiro link na descrição do vídeo, preço promocional de lançamento. Você abençoa o meu ministério e será abençoado também, tá certo? Pega aí, Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical na classe dos adultos, sendo a Igreja do Deus Vivo. O textual está em Efésios 5:32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito da Igreja de Cristo. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. É sobre isso que nós vamos falar nessa nossa aula de hoje, aqui com o nosso material na classe dos adultos. Deixe-me colocar-me ao lado para, então, colocar aqui para vocês a revista que nós vamos trabalhar e atuar com ela aqui na nossa tela, tá bom? Vamos lá, então. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã, tá? Quer dizer, quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã, ela deixa de ser igreja, né? Ter título de igreja é fácil, mas uma igreja genuína é pautada pelos valores cristãos. Se deixa de ser, ela deixou de ser a igreja de Cristo, pelo menos, tá? Agora, a igreja não está imune a influências nocivas da sociedade, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma perguntinha básica esses dias em um trabalho que eu estava ministrando para adolescentes, na verdade, para pais e filhos. Então, tinha ali pai, mãe e os filhos estavam lá. E aí eu disse assim, as irmãs que estão aqui são feministas? Elas disseram não. Eu falei, não? Elas não. Eu falei, e quantas de vocês estão ensinando suas filhas a fazerem enxoval? Uma. De, 100 irmãs, uma levantou a mão. Aí eu falei para as outras, por que vocês não estão ensinando? Quem é que ensina que a mulher não deve cuidar da casa, dos filhos, do marido, de ninguém, só dela mesma? É o feminismo. Então percebe que a igreja, ela não está imune a influências da sociedade, nocivas da sociedade, tá? Então, nesta oportunidade, aliás, é uma boa pesquisa para você fazer aí na sua sala de aula. Tem coragem? Pergunta aí para as irmãs na sala de aula. As filhas de vocês estão fazendo enxoval? Pergunta aí. Se não está fazendo, por que é que não está fazendo? O que mudou?
dentro da igreja, de princípio bíblico, judaico-cristão. O que mudou? Mudou a sociedade e nós estamos deixando isso influenciar a igreja, tá? Bom, nós vamos abordar aqui então a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local, tá? É isso que nós vamos ver aqui nessa nossa aula de hoje. O primeiro tópico vai apresentar a igreja como a natureza da igreja do Deus vivo. A natureza da igreja do Deus vivo. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Muito bem, olha só. A casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. Casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o comprimento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. Tá? Então, quando se fala sobre o andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, vai além e muito além do espaço físico, do ambiente físico. Hoje nós temos o ambiente virtual e o ambiente presencial, é o andar entre os irmãos, tá? Porque a igreja do Deus vivo é um organismo vivo. Então vai falar da família de Deus, o corpo de Cristo, o templo de Deus, os domésticos da fé, tá certo? E o Deus vivo porque é um contraste com os ídolos mortos, tá? É um contraste com os ídolos mortos. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nós, como igreja, somos coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Por isso que a igreja não pode tergiversar com o mundo. Por isso que a igreja não pode se misturar com o mundo. Por quê? Porque é a responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho, tá? Para a sociedade, a verdade é relativa, tá? Agora, a igreja não pode relativizar a verdade, porque ela é guardiã da verdade, certo? Então, não tem essa de atualizar a Bíblia, não tem essa as entrelinhas da Bíblia, não tem nada disso, tá? Desse modo, no zelo pela verdade, que é a palavra de Deus, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Se a verdade do evangelho for corrompida, a igreja deixa de ser sal da terra e luz do mundo. Então, a igreja ela não pode tergiversar com a verdade, porque ela é guardiã da verdade, ela é propagadora da verdade. Se ela mistura as coisas, entende? Lembra? Se o sal se tornar insípido, perde o seu sabor, perde a sua característica de preservação, de temperar, de equilibrar, certo? De dar sabor, certo? Então a igreja precisa se manter fiel e firme, certo? Nos momentos e dias que nós vivemos hoje, muitas pessoas, por conta da internet, eles se tornam líderes. O que é liderar? É influenciar. Então nós temos muitas pessoas influentes, falando em nome da igreja, se tornando líderes virtuais, falando da palavra de Deus, mas de maneira deturpada. Por isso que nós precisamos cada vez mais de líderes íntegros para poder combater as heresias, para poder combater o falso ensinamento, tá? A verdade do evangelho é personificada em Cristo, tá? O mistério da piedade. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz que grande é o mistério da piedade, tá? Mistério é aquilo que foi revelado aos crentes, certo? E piedade, aí, ele vem trazer aquela ideia de que é a base do cristianismo, que é a fé cristã. E Paulo sintetiza tudo com a expressão mistério da piedade, o evangelho revelado e a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, a igreja é fiel, portadora dessa verdade. A igreja é a única organização, instituição que tem legalidade para pregar o evangelho,
para anunciar o evangelho, tá certo? Por isso que nós devemos preservar em nossa vida a verdade e devemos praticar a verdade até para termos a autoridade para expressar a verdade que nos foi confiada por Jesus, tá? Então, em primeiro lugar aqui é a natureza da igreja do Deus vivo. Ela é guardiã da verdade, não é? A ela foi revelada a verdade por meio da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, que é a verdade. Eu achei até interessante um vídeo que eu assisti agora há pouco da pastora Helena Raquel, ela dizendo que isso aqui, o smartphone não é a Bíblia. Achei interessante a expressão dela. O smartphone não é a Bíblia. Ele contém a Bíblia. Por quê? Porque ele contém a Bíblia e um monte de outras coisas. Agora, esse livro é a Bíblia. Porque aqui só tem a Bíblia. Achei interessante a reflexão dela. Alguém pode chamar de religiosidade, mas como eu disse, para um líder de jovens esses dias, eu acho que a gente está precisando um pouquinho de religiosidade. E tem gente que, para combater a religiosidade, está ensinando rebeldia. Precisamos tomar cuidado. Tópico 2, Cristo e o relacionamento com a igreja, tá? Santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. E não se esqueça de clicar no nosso primeiro link. Clica no primeiro link aí que eu vou colocar. Esse primeiro link é o link do nosso treinamento Transforme Suas Aulas, tá? É o link do treinamento Transforme Suas Aulas. Você adquire as aulas, coloca o seu e-mail, preço de lançamento e você abre no seu smartphone e assiste as aulas ou mesmo no laptop, enfim, aonde você quiser, assiste quantas vezes você quiser aí a sua aula, tá certo? Bom, então vamos lá. Cristo e o relacionamento com a igreja. Santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. O texto mostra que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado e que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada e simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Né? Eu gosto muito de João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Esse separar-se do pecado é também consagrar-se para Deus, tá? Essas duas coisas, elas precisam ser ensinadas conjuntamente, tá? Viver em santificação é separar-se do mundo e consagrar-se a Deus. Ou é separar-se do mundo consagrando-se para Deus. Não é? Então, como é que para de falar mentira? Falando a verdade. Como é que para de furtar? Trabalhando com as próprias mãos. Entende isso? Então é preciso entender esse processo de santificação, porque senão a gente fica muito focado naquilo que temos que parar de fazer. Mas não adianta parar de fazer o que é errado. É preciso fazer o que é certo. Aliás, é fazendo o que é certo que paramos de fazer o que é errado. Já pensou nisso? Bom, a santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido e da esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. Essa ausência de mácula e de ruga significa sem chama alguma de ordem moral ou espiritual, tá? Cuidado, porque estamos vendo um tempo em que muitas pessoas, inclusive nos púlpitos, estão combatendo moralidade. Essas pessoas cheias de moralidade. E aí, elas estão colocando sobre o pecado
um véuzinho, sabe? Para dar uma... Não, porque isso é muita moralidade, muita religiosidade. Seu moralista. Cuidado, cuidado. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja imaculada, santa, sem mancha alguma, certo? Ou seja, é uma igreja formada de pessoas perfeitas? Não. É uma igreja formada de pessoas quebrantadas, arrependidas, oh glória, rendidas ao Senhor. É uma igreja que evita a sujeira do pecado a todo preço e a qualquer custo, mas quando se suja, não trata o pecado como algo normal. Não trata o pecado como um mero deslize, não. Se arrepende, porque quem se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é? Então, a igreja que Cristo vem buscar é uma igreja santificada, é uma igreja imaculada, é uma igreja irrepreensível, é uma igreja quebrantada, é uma igreja que procura manter suas vestes espirituais e morais sempre limpas pelo sangue de Jesus e por sua palavra. Maravilha! Muito bem. Olha só, nós estamos chegando no final desse terceiro trimestre, hein? Final do terceiro trimestre, nós estamos chegando. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se e ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós. Na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais, tem link para contatos, para grupos no WhatsApp, tem link para contato para pregações, será um prazer atender aí a sua igreja. Tem link para você baixar material gratuito em PDF. Enfim, irmãos, estamos aqui para servir os irmãos. E também tem um link do treinamento Transforme Suas Aulas. Adquira já, ajude o nosso ministério e serás ajudado também. As armas da Igreja do Deus Vivo é o título do terceiro tópico. O zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade, ou por que não dizer, é a verdade. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. E por isso, os salvos em Cristo são dispenseiros da mensagem da redenção. Para ilustrar essa responsabilidade, levamos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Os 2 servos, os talentos, o servo vigilante, o mordomo fiel, as 10 minas. Todas estas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Então nós somos responsáveis por zelar pela verdade da palavra de Deus. Zelar, cumprir, praticar, primeiro, em nossa vida, segundo, para que possamos ser uma carta aberta para o mundo da verdade das Escrituras. Nós devemos viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Não tem como ser de outra forma. Paulo escreve para Timóteo, diz, prega a palavra, pregue a tempo e fora de tempo. Mas ele também diz, olha, você precisa ser o exemplo dos fiéis. Então a igreja, ela atua de maneira ampla. Ela tanto vive, pratica, cumpre, quanto ela propaga. Porque é a vida de exemplo que dá autoridade para a propagação. Então não é uma coisa ou outra. Não é? Então, pregue com a vida, se necessário, use palavras. Como quem diz assim, esses dias até vi alguém dizer, você não precisa falar nada de Jesus, você só precisa viver ele na sua vida. Não, não é o que está na Bíblia. Não é o que está na Bíblia, é o contrário. Tá certo? Porque a ideia de pregar é verbalizar. É verbalizar. Agora, por que eu tenho que praticar a palavra? Porque o que me dá autoridade para verbalizar é a vida que eu vivo. Entendeu? Então eu não tenho que viver o evangelho para que não seja necessário eu pregar. É o contrário. Eu devo viver o evangelho para que quando eu pregar, esta pregação seja com autoridade. Porque a autoridade é vida. A autoridade é o que eu vivo. Porque as pessoas vão procurar em mim aquilo que eu estou verbalizando. Elas vão procurar no meu dia a dia aquilo que eu estou verbalizando. Por isso que o crente,
ele é chamado para pregar o evangelho, para viver o evangelho, porque é a vida que dá autoridade para a pregação, entendeu? Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender as escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias, tá? Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo, sincretismo religioso. Eu até faço aqui uma pergunta. A igreja do pastor Osiel Gomes, lá em Tirirical, está sendo processada por intolerância religiosa, porque irmãos de uma das congregações foram para a frente de um terreiro, não sei, enfim, de um lugar lá que eles celebram religiões de matriz africana, e lá na frente, aí claro que filmaram e tudo mais, os crentes, que é do diabo, tem que fechar, que não sei o quê. Minha pergunta é, será que nós não estamos, será que não está faltando aí um pouquinho de sabedoria? Sabendo no país que estamos vivendo, no lugar que estamos vivendo, será que é isso que é pregar o evangelho? Não sei, fala aí para nós nos comentários, não sei nem se tem alguém aí. Mas enfim, nós devemos combater o pecado, anunciar o evangelho, e para isso devemos evitar o sincretismo religioso, não é? Então, o pastor não tem que ir na igreja católica, irmão. Respeitamos todos, mas não tem que ir, acabou, não tem mistura. Não tem mistura. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador, né? Então, nós precisamos valorizar o ensino da verdade, dando mais tempo para o ensino da verdade. E dentro do tempo do ensino, dentro do tempo da pregação, é a palavra que deve ser pregada. Não é testemunho pessoal, não é desabafo, não é ataques, não é polêmicas de internet, não. É a palavra que deve ser pregada. Vamos pregar a palavra de Deus. Prega a palavra, prega a palavra. É a palavra de Deus que deve ser pregada. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, porque existe toda uma luta maligna na mídia e em pseudo-igrejas com pseudo-mestres para desconstruir a Bíblia Sagrada, né? Para desconstruir a palavra de Deus. Mas que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus nos proteja e que nós possamos nos lembrar sempre que somos escolhidos por Deus para viver a verdade, praticar a verdade, cumprir a verdade, apregoar a verdade e defender a verdade. Essa autoridade e também responsabilidade foi delegada por Deus somente para a sua igreja. Somente a igreja. É por isso que vale a pena até enfatizar aí em tempos de internet. É por isso que gente que não é de igreja nenhuma, não frequenta igreja nenhuma, não vai a igreja nenhuma, não é autoridade para falar com a gente sobre Bíblia. Não é. Certo? Por quê? Porque não tem liderança, não é pastoreada, está fora do padrão bíblico de servir a Cristo. Salvação é em Jesus, mas e servi-lo até que o Senhor venha? Ele deixou a igreja para quê? Ele deixou a igreja, exatamente, é um grupo de fiéis que se reúnem para se fortalecer na palavra, para cuidarem uns dos outros, para servirem uns aos outros. Então, se a pessoa não tem compromisso com a Bíblia, eu não vou escutá-la falar sobre Jesus. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe e até o próximo encontro na última aula. Lembrando que neste domingo, dia 14, é o Dia Nacional da Escola Dominical. Não esqueça. Forte abraço. Deus abençoe vocês.